Bom dia a todos, bem-vindos à Fraternidade. Fechemos os nossos olhos, sintamos a nossa respiração nesse momento, vamos nos conectando, vamos alinhando nossas vibrações, agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos aqui, pela oportunidade, por estarmos aqui na casa, pelas palavras que vamos ouvir, pela preleição da Irmã Vitória. Que essas palavras possam tocar nossos corações, tocar nossas vidas, nos auxiliar na jornada, no nosso caminho. Agradecemos a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos a espiritualidade, toda orientação, toda direção na jornada de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje eu escolhi o tema Orais e vos será dado. Na realidade é pedir e vos será dado, né? Mas eu preferi colocar como tema Orais porque eu sinto que a palavra orar é muito profunda e a gente não a utiliza o suficiente. Então, primeiro eu vou trazer a passagem de Jesus, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu trouxe, no capítulo 27. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Então, é interessante essa passagem, e muito importante, né? Rossandro Kingley, ele fala que nas traduções em grego, na realidade, essa passagem no original, no texto mais puro, né? Não é pedir, é continue pedindo. Não é buscai, é continue buscando. Não é abrir, não é bater, é continue batendo. Então, é sempre uma ação, é sempre uma continuação. Não é, meu pai, olá, tudo bem? Pela primeira vez estou falando com você, eu quero tal coisa. E acabou a conversa com Deus. Não, é uma repetição. É sempre que eu gosto de falar, né, que é o hábito. É a gente colocar em nossa vida, nossa rotina mesmo, Deus. Então, ele trata de um ato contínuo, não significa pedir qualquer coisa e receber na hora. Então, por isso, mas é um convite à confiança em Deus, à fé em Deus, à ação e principalmente à perseverança. Vou dar um exemplo simples que, inclusive, Rossandro traz em uma das palestras dele. Eu perdi o meu telefone. Ontem, eu literalmente perdi o meu telefone em casa. E aí eu comecei a rir, porque eu falei, eu vou usar esse exemplo exatamente amanhã. Eu perdi o meu telefone. O que eu faço? O que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou começar a procurar, certo? Então, a primeira ação que eu faço é, nossa, onde eu deixei? A segunda, eu me levanto, eu coloco ação, eu preciso de respiro para ir lá e achar o meu telefone. E aí, no terceiro, que é o bater, né, que vamos dizer, seria a ligação. Eu ligo pro meu telefone, então eu fico quietinha lá, escutando, cadê o telefone? Então, nesse exemplo de Rossandro que ele traz, é que eu perdi o meu telefone, eu não vou deixar ele lá, certo? A gente não deixa o telefone lá. Então, por que quando a gente ora, a gente deixa os nossos pedidos de lado? A gente não conversa com Deus, a gente não está buscando isso. Sempre tendo essa conversa com Deus e interna também, porque isso não é só para ele, na realidade é para nós. E continuando,
É um movimento de saída da zona de conforto. Eu me levantar e ter que buscar o meu telefone, né? E a necessidade da insistência. Eu bato a porta até eu encontrar, eu me movimento. Então, Jesus, nessa passagem, ele nos chama para a ação e não para a passividade. Jesus diz aqui também que, diante de uma necessidade de mudança comportamental, a gente começa perguntando, que é o que eu falei agora, perguntando, depois a gente se levanta, depois a gente bate. A gente entender que Deus, ele não está aqui para satisfazer nossos desejos, mas é o nosso Pai que ele está ensinando a como a gente constrói nossas habilidades e virtudes para essa encarnação. Tem um exemplo também de Rossandro que ele traz em uma das palestras dele, que é sobre ele foi fazer uma palestra num tribunal uma vez, e aí tinha perguntas e respostas no final, né? E aí uma desembargadora, ela pegou o microfone e aí foi perguntar para ele, né? Clamou para ele, pediu ajuda. Então ela falou assim para ele: meu filho, ele fica só no quarto o dia inteiro e ele tem ideias suicidas. Rossandro, o que eu faço? E aí, Rossandro sai de lá de cima do palco, vai até lá embaixo, e aí ele fala para ela: esquece tudo o que foi falado aqui agora, eu vou pedir uma coisa para você e seu marido que estavam ali em pé naquele momento, pedindo ajuda. Ele falou assim: vocês vão pedir, vocês vão gritar, vocês vão clamar, vocês vão insistir para Deus que ele escute, porque o seu filho também é filho de Deus. Então é o quê? Oração. Então a mãe, 2 anos depois, Rossandro deu essa dica, vamos dizer assim, né, para a mãe e para o pai. E aí, 2 anos depois, Rossandro recebeu uma gravação dessa mãe na mesma palestra do tribunal que ele fez. E aí, ela falou para Rossandro que o filho dela era uma pessoa totalmente mudada. Que toda vez que ele saía do quarto, eles entravam, rezavam, clamavam, pediram a Deus, e isso deu super certo. Obviamente, né? Então, o Rossandro disse que ficou muito emocionado com a gravação na época. E o que isso retrata? A insistência. O amor, né? No seu mais puro, a fé de que vai dar certo e de não desistir. Não simplesmente entrar um dia no quarto do menino, pedir e deixar o menino lá todos os outros dias, sabe? Mas, assim, esperar, insistir e rezar. É isso que essa mãe fez. E que saiu da zona de conforto dela e foi até lá na frente, diante de várias pessoas, pedir ajuda para Rossandro, pedir ajuda para Deus, né? Que, assim, a gente sabe que com certeza naquele momento foi talvez intuída por estar ali naquele momento, por ir lá e fazer essa pergunta para Rossandro, e ele dá essa instrução para os pais. Continuando. Muitas vezes a gente... Por que a resposta de Deus demora, né? A gente fica se perguntando. Se Deus sabe o que eu preciso, por que eu preciso ficar pedindo? Por que ele não atende logo? Essa é um questionamento que muitas vezes a gente tem. Então, nós somos seres que a gente quer uma resposta imediata. E Deus não é imediato. Ele nos convida, de novo, à persistência, à confiança nele. E aí, a demora, ela não significa abandono, mas um preparo. Por que a gente precisa pedir? Por que a gente precisa rezar? A gente precisa ter humildade.
é necessário ter a humildade de pedir e clamar e conversar com Deus. É necessário para nós, não para Ele. A gente precisa disso. Entender o que eu realmente preciso. A gente sabe o que a gente precisa? Que caminho que a gente vai trilhar? Muitas vezes a gente não sabe. É nesse espaço de tempo, de eu pedindo, tá, eu tenho um objetivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo daquele trabalho. Você sabe se é realmente o certo para você? Você colocou aquele trabalho como foco, mas no meio do caminho você percebeu que você cresceu e que você merece coisa melhor do que aquele trabalho. E no fim, as coisas vieram muito melhores. É interessante porque o Rossano também traz que é importante para nós pronunciarmos, termos, falarmos mesmo. Então, não é só talvez ficar na cabeça, mas assim, enquanto a gente está orando, nós pronunciarmos o que nós desejamos. Eu acho que era Freud. Freud falou que nos pacientes dele, que toda vez eles falavam, já em sessões de terapia, né, com Freud, eles demonstravam uma melhora, assim, muito grande em relação àqueles que não falavam o que queriam, sabe, que ficavam mais aqui repreendidos. Então, o importante, o que é legal, é nós pronunciarmos o que nós queremos. E entender qual o caminho que eu sigo. Tem a famosa frase, né, de Alice, no País das Maravilhas, que ali o gato chega para ela e pergunta, Alice, você tá perdida? Ela falou, eu não sei, mas que... Aí o gato pergunta, que caminho você quer trilhar? E ela, não sei. Então ele fala, para quem não sabe aonde quer ir, qual caminho serve? Qualquer caminho serve. E, primeiro de tudo, é essa oração interna para a gente saber qual caminho a gente deve seguir. Isso é muito importante. Por isso do pronunciar, do clamar, do conversar com Deus, ter um relacionamento. Eu falo isso em outras palestras também, mas eu gosto de trazer. Quando a gente tem um relacionamento com alguém, como que a gente nutre esse relacionamento? A gente está ali, conversa com a pessoa, a gente está presente, a gente tem uma conexão. É a mesma coisa com Deus. Ele está ali esperando, de braços abertos. Cabe a nós irmos até Ele, clamarmos, conversarmos. Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai amoroso. Ele quer o nosso bem. Só que se nós não tivermos ação de irmos até Ele, Ele não tem como vir até nós. Que nem mais um exemplo do nosso cotidiano, né? Quem pede um relacionamento, por exemplo, o que eu preciso melhorar nesse tempo, nesse caminho até eu ter um relacionamento? O que eu preciso melhorar em mim? Então, o meu diálogo, o meu ouvir, mudança das minhas atitudes, angariar mais virtudes para eu chegar nesse relacionamento que eu quero. A mesma coisa com o emprego, que eu dei de exemplo. Que eu preciso, o meu final vai ser o emprego. O que eu preciso? Preparar o meu currículo, estudar, procurar as vagas. E neste caminho, eu vou angariando habilidades, virtudes. É o caminho que Deus... É sobre o preparo. Da gente estar preparado para o que a gente realmente quer. O que a gente deseja no final. Então, eu trouxe sempre nesse livro maravilhoso, incrível, que eu amo. Tem um capítulo aqui que se chama Alguém Bate a Sua Porta. Então, tem um textinho de Jesus aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
Pode ser nesse momento que você se encontre exausto pelo sofrimento e pensando em entregar os pontos. Pode ser que tenha acabado de receber o diagnóstico de uma doença incurável, achando uma única coisa que lhe resta é dar fim à própria vida. Pare e espere por um minuto. Alguém bate à sua porta. Alguém quer entrar para entrar ao seu lado, dialogar com você. É Jesus que o visita, pois sabe dos sofrimentos e deseja ajudá-lo. Ele lhe faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Cristo, como grande médico de nossas almas, oferece-nos alívio para o cansaço e o desespero. É disso que precisamos para continuar vivendo. Uma trégua em meio às lutas do caminho. O alívio nos permite recuperar as forças e continuar a marcha com mais confiança, na certeza da vitória que nos aguarda e não desistirmos. Jesus prometeu aliviar o peso das nossas aflições. Ele cumpre sua promessa. Ele tem feito isso todos os dias, milhares de vezes, em todas as partes do mundo, e fará o mesmo por você nesse instante. Eis o convite: vinde a mim. Ir ter com Jesus não se resume em procurá-lo em algum templo religioso. É abrir-se para a possibilidade de encontrar o Nazareno. É acreditar que ele deseja ampará-lo. O Mestre bate à porta do seu coração. Ele tem 1000 modos para fazer isso. Quem sabe esse singelo livro seja a forma que ele encontrou para lhe dizer: olha, estou aqui, não tema, sou eu. Então, com Jesus batendo a porta do nosso coração, eu vou continuar com as respostas que Deus tem a nós, né? Então, Deus, ele sempre nos responde de 3 formas. Então, sim, quando é útil ao nosso crescimento, quando a gente está orando, tá? Desejando alguma coisa, clamando. Ainda não, quando não estamos prontos. E não quando aquilo nos faria mal. O não de Deus é uma bênção disfarçada. E a confiança nos leva a crer nisso, a nossa fé. Então, trazendo um pouco da filosofia estoica, eles chamam isso de aceitar o destino com serenidade, que é o amor fati. A Lucilena Galvão fala muito isso. Orar não significa mudar os desígnios divinos, mas a gente muda a nós mesmos para aceitá-los. E eu trouxe também uma frase de Marco Aurélio, que ele fala: aceita o que é dado pela natureza. O que acontece está em harmonia com o universo. O que é isso? É puramente a confiança em Deus. É você se jogar e Deus está ali para te carregar. E você entender que o não, que muitas vezes a gente tem nas nossas vidas, é o sim para algo muito melhor lá na frente. Deus, ele é o nosso Pai amoroso, de novo. Ele quer o nosso bem. Ele está aqui para nos proteger, para nos amparar. Mas cabe a nós entendermos isso também, termos fé de que as coisas, elas são perfeitas. Deus é perfeito. Deus não deixa uma maçã cair da árvore sem que ele permita. E é sempre também, a filosofia sempre traz, a Lucilena fala muito sobre isso, do que? O que esse não me permitiu? Qual o ensinamento desse não para a minha vida? O que eu posso tirar disso como aprendizado na minha encarnação, na minha trajetória? É pensar que, para a vida ficar mais fácil, a gente sempre pensar que estamos aqui é uma escola. Estamos numa escola. E tudo o que a gente passa aqui são ensinamentos. E Deus está do nosso lado, sempre nos ensinando. Se a gente pensa desse jeito, o jugo com Jesus fica muito mais leve. Muito mais leve. Tem uma outra vertente também da filosofia, que é de Carl Jung,
que eu gosto muito dele, que é a sincronicidade. Então, a sincronicidade da vida. Então, estarmos aqui, ouvindo essas palavras às vezes, é uma sincronicidade, é uma intuição do que a gente precisava ouvir hoje. O nosso mentor estando ali, muitas vezes, falando pra gente, olha, não é por ali, é por aqui. A gente não consegue escutar, mas a sincronicidade da vida, a energia da vida nos mostra isso. Então, Lúcia Helena traz também em uma das palestras dela, muito engraçado, porque ela fala que ela estava pensando muito sobre uma decisão que ela precisava tomar. Estava pensando, ela foi fazer uma caminhada matinal. Foi fazer uma caminhada, e aí estava pensando sobre isso e tudo. E aí, ela estava na caminhadinha dela, veio um senhor fazendo Cooper ao lado dela. E aí, esse senhor passa por ela e fala assim, sim, é isso mesmo. E sai. E Luciana fica olhando e fala, quem é você? Tipo, mais do que isso, sabe? Da sincronicidade, ela fala assim, eu provavelmente estava sonolenta da vida há muito tempo. Isso foi um chacoalhão de Deus para mim, para eu escutar, para eu entender muitas vezes essa resposta, porque ela estava pensando, muitas vezes ela tinha essa resposta por outros âmbitos, né? Num livro, numa palestra, num seminário, algo do tipo, numa mensagem que alguém envia, numa ligação. E, enfim, essa sincronicidade é a gente estar atento, conectado com Deus. O que é a sincronicidade no final? É a nossa intuição. É nós estarmos conectados com o divino, com o nosso mentor, conversando com os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, nosso anjo da guarda. A gente precisa estar alinhado para entendermos as respostas da vida. E, continuando, Deus ele espera por nós, só que ele espera a gente procurar ele, que nem eu trouxe. É nós criarmos um relacionamento com Deus. A gente criar e nutrir esse relacionamento. A gente está em contato, em conexão. É nós querermos mudar. É entendermos o porquê que a gente está encarnado aqui. Nós não viemos de férias para cá. Nós não viemos para cá só para estar trabalhando. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? Que te deu a vida? E nós estamos aqui porque somos filhos dele. Nós somos uma parte dele. E quanto mais nós estivermos ao lado dele, nós vamos entendendo, vamos nos aperfeiçoando e vamos ficando mais próximos dele, a cada dia mais. Angariando habilidade, angariando virtude, nos moldando para evoluirmos. Então, que tempo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para Deus? Tirando esse tempo para Deus. Isso é muito importante. Temos essa reflexão. Platão, ele tinha um momento que ele falava que era um momento sem fazer nada, né? Era um momento de extrema zero, assim. É como se fosse uma meditação hoje em dia, sabe? É ócio. Ele chamava de ócio. O momento de ócio de Platão. Que ele ia lá, ficava, se recolhia, conversava com o espiritual, né? Pra gente, conversava com Deus. A gente precisa desse momento de ócio. Nós precisamos. Nós estamos aqui para isso. Para estarmos em conexão com Deus. Para acharmos respostas. Tá, meu Deus, qual o meu próximo passo? O que eu preciso melhorar? E, para finalizar, Sêneca traz uma frase maravilhosa,
não é que nos falte tempo, é que nós desperdiçamos muito. A nossa vida, ela é longa o suficiente se a utilizarmos bem. Essa é uma reflexão. Nós estamos utilizando a vida bem, nossa encarnação tão preciosa que Deus nos deu bem. Estamos nos conectando com o alto, estamos nos conectando com o nosso anjo da guarda, que nem eu falo para as minhas crianças lá em cima. É muito importante nós termos esse momento nosso com o nosso mentor, com Deus, com Jesus, agradecendo. E não deixarmos a vida passar por nossos olhos e não fizermos nada. Olharmos para dentro, termos essa reflexão do interno e pensarmos, o que eu preciso melhorar? Quando eu morrer hoje, o que eu fiz até agora? No meu dia, o que eu fiz para ser uma pessoa melhor do que a Vitória que era ontem? Estarmos sempre ligados a essa reflexão é importante. É importante para a nossa encarnação, é importante para nós. E lembrarmos sempre, nós somos almas imortais. Nós vamos desencarnar aqui, vamos continuar. A gente vai sempre ter o que aprender. Por que não começar a aprender agora? A gente estava fazendo perguntas e respostas, eu e o Ti, e aí tinha uma pergunta lá que é assim, se você pudesse perguntar para o seu futuro alguma coisa que você gostaria de saber, né, qualquer coisa que você gostaria de saber, o que você perguntaria? E eu falei, eu gostaria de saber o que eu preciso melhorar. Porque aí, sabe quando você sabe exatamente? Porque nós estamos procurando. Nós precisamos saber o que nós precisamos melhorar. Tem alguns pontos que a gente sabe, sim. Mas nós precisamos estar conectados com isso, conectados com Deus, conectados com o nosso anjo da guarda. Enfim, era isso o que eu tinha para falar hoje. E eu vou finalizar com uma prece lindíssima que eu peguei, que é conexão com Deus. Se vocês quiserem fechar os olhos, vamos inspirar profundamente. Senhor da vida, nesse instante em que unimos nossos corações, queremos sentir a Tua presença em nós. Que possamos perceber-te não apenas nas grandes conquistas, mas também nas pequenas sincronicidades do caminho. Nos gestos simples de bondade, nos sorrisos que nos acolhem e até nos silêncios que nos convidam à reflexão. Ensina-nos, Pai, a pedir com humildade, a buscar com coragem e a bater com perseverança nas portas do bem. Que nossas orações não sejam apenas palavras, mas vibrações de amor que nos aproximem de Ti e nos tornem melhores para servir ao próximo. Fortalece-nos na fé, ilumina-nos nas dúvidas e dá-nos olhos atentos para reconhecer a Tua resposta em cada detalhe da vida. Hoje, mais uma vez afirmamos, estamos em Ti, Senhor, e em Ti que sejamos permanecer, agindo, servindo e amando, para que nossa conexão contigo seja eterna. Que assim seja. Obrigada.